Saúde em Revista. Olá, senhoras e senhores, está no ar Saúde em Revista, o programa feito especialmente para você, trazendo informações, notícias, esclarecimentos, desvendando mitos e verdades quando o assunto é saúde. E você já se perguntou quantos comprimidos você toma por mês? Pois é, eu estou dizendo comprimidos ou medicamentos. É remédio para dor, uma dorzinha de cabeça, é um remédio para náuseas, enjoo, um remédio para estômago, um relaxante muscular, um anti-inflamatório, uma vitaminazinha aqui, outra ali. Pois é, será que você não está utilizando medicamentos demais? É sobre isso que nós vamos estar falando hoje. Até que ponto é interessante você estar utilizando muitos medicamentos e até que ponto isso faz mal à nossa saúde? Nós precisamos ter aí um uso racional dos medicamentos. E a gente vê que mais da metade da população brasileira faz uso excessivo de medicamentos. Claro, quando a gente fala em uso excessivo de medicamentos, a gente não está falando apenas sobre quantidade de medicamentos que são utilizados, porque muitas vezes a pessoa pode ter uma série de doenças em que ela precisa estar utilizando, por exemplo, uma medicação para controlar, uma ou duas medicações para controlar a pressão arterial, uma ou duas medicações para controlar o diabetes. Tem um problema aí de colesterol, tem que utilizar temporariamente um remédio para colesterol. Não, eu falo daquelas pessoas que utilizam sem nenhum critério. Tá com uma dorzinha? Vai, utiliza um analgésico. Tem uma dor nas costas? Usa um relaxante muscular. E assim sucessivamente. Nós sabemos que o uso de muitos medicamentos pode muitas vezes comprometer a nossa saúde. E nós sabemos que os campeões de audiência aí que nós utilizamos de uma forma exagerada são os analgésicos e anti-inflamatórios, são os campeões de audiência, por assim dizer, né? Depois nós temos aí os antiácidos, remédios para gastrite, remédios para ansiedade, remédios para alergia e muitas vezes nós vemos que as pessoas usam de uma forma indiscriminada e de forma incorreta os antibióticos. E tudo isso tem as suas consequências negativas para o nosso organismo. Por exemplo, os anti-inflamatórios e analgésicos podem provocar sangramento intestinal, sangramento gástrico e mesmo pode diminuir a viscosidade sanguínea, aumentar aí o sangramento na pele, sangramento, por exemplo, você faz um corte e ele demora mais para parar de sangrar e assim por diante, porque tem uma diminuição da coagulação sanguínea. Outra condição é que eles são irritantes gástricos e por isso podem causar gastrites, úlceras. E nós sabemos que os medicamentos, de modo geral, eles são sintetizados, metabolizados e são depurados a partir do rim e do fígado. Então são esses dois órgãos que sofrem mais. E aí muitas vezes a pessoa pode ter uma hepatite medicamentosa ou até mesmo uma cirrose medicamentosa, que muitas vezes a gente acaba associando a cirrose só com bebida alcoólica. Não, mas nós podemos ter aí
também uma cirrose medicamentosa, alterações importantes do pâncreas por causa aí do uso excessivo de medicamentos. Os anti-inflamatórios, principalmente a base de corticoide, podem aumentar muito a pressão arterial e podem dar alguns problemas aí de inchaços pelo organismo, aumento da pelificação, tem uma série de efeitos nocivos o uso principalmente de corticoides, além de interferir aí no osso, né? Então nós vemos que muitas vezes as osteopenias e osteoporoses podem ser pelo uso prolongado aí de corticoide sem a necessidade específica. E um dos medicamentos que é alguma coisa que preocupa muito a saúde pública é o uso indiscriminado de antibióticos. O antibiótico ele tem que ser usado de uma forma correta, muito bem indicado, porque cada tipo de bactéria é sensível a um grupo de antibióticos. Então, um mesmo antibiótico não serve para todas as bactérias e, a depender de cada caso, de cada processo infeccioso e de cada indivíduo, existe uma dosagem adequada de antibiótico que deve ser utilizado e também a forma de ser utilizado. Muitas vezes o antibiótico tem que ser utilizado uma vez ao dia, outros a cada 12 horas, outros a cada 8 e inclusive a cada 6, a cada 4 horas, a depender da gravidade e do tipo de bactéria. E também a duração do tratamento. Muitas vezes tem antibióticos em que você utiliza por 5 dias, outros tipos de antibióticos são 7 dias, outros ainda 14 e assim sucessivamente. A partir do momento em que o indivíduo utiliza o antibiótico de forma inadequada, por menor tempo do que o necessário ou por uma diferença de tempo, uma dose muito distante da outra ou mais curta, pode trazer consequências graves, e uma delas é a resistência dessas bactérias aos antibióticos. Isso faz com que as bactérias resistentes comecem a não mais responder aos antibióticos tradicionais, e cada vez mais nós precisamos utilizar antibióticos mais potentes e mais fortes para combater infecções que sejam simples. E isso faz com que nós criemos muitas bactérias resistentes de difícil controle e muitas vezes aumentando aí as hospitalizações, porque muitas vezes você só consegue combater uma infecção a partir do momento em que você utiliza antibióticos injetáveis, e aí tem que ser a nível hospitalar, naturalmente, para você fazer esse tipo de combate, e muitas vezes mesmo assim não se consegue, e tem muitos casos, inclusive com septicemia, que é a infecção generalizada, e muitas vezes a pessoa acaba falecendo por falta de opções de antibióticos adequados. Isso tudo pelo uso irracional dos antibióticos. E a gente vê o seguinte, muitas vezes as pessoas utilizam antibióticos porque sobrou em casa, então ela acha que está aí com um processo infeccioso, então ela toma 1 ou 2 comprimidos, ela nem sabe se é infeccioso ou não o que ela está tendo, e mesmo que seja infeccioso, existem infecções que não são sensíveis a antibióticos. Por exemplo, infecções virais não se utiliza antibiótico. O antibiótico não ajuda a combater infecção viral, e é muito frequente as pessoas muitas vezes utilizam aí antibióticos para uma infecção viral. Então tudo isso faz com que haja resistência aí de muitos micro-organismos frente ao uso
inadequado dos antibióticos. E por que isso ocorre? Bom, é muito simples. Atualmente as pessoas não gostam não têm tolerância a sentir desconforto, dor por muito tempo, então querem resoluções rápidas. Têm dificuldade muitas vezes de acesso a um serviço de saúde e também a grande comunicação aí pela internet e tal, em que as pessoas acabam fazendo as suas pesquisas e achando aí que dominam o assunto sobre medicina e acabam se automedicando. Isso é um risco muito grande. Então, o que se recomenda é que você utilize medicamentos de uma forma responsável, segura, e para isso você sempre tem que ter uma orientação de seu médico para saber exatamente o que você está utilizando, se há necessidade de utilizar todos esses medicamentos ou muitas vezes se medidas higienodietéticas, ou seja, uma correção na alimentação, na atividade física, na postura, pode resolver sem utilizar medicamentos. Verificar se você precisa ou não utilizar medicamentos é também cuidar da sua saúde. Muitas vezes, o não usar medicamentos, você está trabalhando em prol da sua saúde. Bem, por hoje é só, e na próxima semana estarei aqui trazendo mais um assunto interessante sobre sua saúde. E se você gostou desse conteúdo, dê um joinha e compartilhe aí com os amigos e parentes, porque isso é muito importante. E até a próxima semana.